Shalom a todos, sejam muito bem-vindos à nossa jornada de 60 dias das ruínas ao perdão. Um tempo separado para caminharmos juntos pela Escritura, permitir que o Espírito de Deus restaure aquilo que foi quebrado, cure aquilo que foi ferido e reconstrua aquilo que parecia perdido. Não estamos iniciando apenas uma sequência de estudos. Estamos dando início a uma caminhada espiritual que nos conduzirá das marcas da destruição até a alegria do perdão e da reconciliação com o Eterno. Durante esses 60 dias, percorreremos o caminho que vai de 10 de Ave até Yom Kippur, atravessando o precioso mês de Elu, que nós adentramos e iniciamos hoje, conhecido como o tempo do retorno, o tempo da Techuvá e o tempo da misericórdia. Minha oração é que, ao final desta jornada, você não apenas tenha adquirido conhecimento, mas tenha experimentado uma profunda transformação em sua vida, em sua família e em seus relacionamentos com Deus. Hoje, o primeiro dia de Elu, a primeira batida na porta do céu. Hoje não é um dia comum. Existem datas que passam despercebida. Existem datas que apenas ocupam o espaço no calendário. Mas existem datas que o próprio Deus estabelece como oportunidades para que o homem mude completamente a direção da sua vida. O primeiro dia de Elu é quando iniciamos a Selihot. O primeiro dia da Selihot pertence a essa categoria. Hoje não estamos apenas iniciando uma série de orações, estamos respondendo a um convite que vem do céu. É como se o Eterno estivesse dizendo: antes que o grande dia da expiação chegue, eu quero encontrar o teu coração. Esse é o significado da Selihot. Não é um chamado dirigido apenas aos religiosos. Não é um convite reservado aos estudiosos da Torá. É um chamado para todos aqueles que reconhecem que em algum momento da caminhada se afastaram da vontade do Pai em alguma área, em algum lugar. Talvez alguns tenham se afastado por causa do pecado, outros por causa da dor. Alguns podem ter se afastado por causa da rotina, outros por alguma decepção que sofreu. Há aqueles que perderam o entusiasmo da fé, substituindo a intimidade por religiosidade. Continuam frequentando os cultos, continuam lendo as escrituras, continuam orando, mas o coração já não queima como antes. É justamente para essas pessoas que o mês de Elul chega como um presente misericordioso da grandeza, da bondade divina de Deus para mim e para você. O que é Selihot? A palavra Selihot significa literalmente orações de perdão, súplicas por misericórdia. São orações tradicionalmente realizadas durante o período que antecede Rosh Hashanah e Yom Kippur. Contudo, muito além de uma liturgia, Selihot representa uma postura espiritual e o momento em que o homem deixa de olhar para os erros das outras pessoas e começa a examinar o próprio coração. É quando cessam as justificativas, as máscaras caem, as desculpas deixam de fazer sentido, a alma fica diante do Criador exatamente como ela é, sem maquiagem espiritual, sem aparência religiosa, sem argumentos, apenas um coração diante do Pai. E isso é extraordinário, porque Deus nunca teve dificuldade em lidar com pecadores arrependidos. Sua maior oposição sempre foi aos corações endurecidos. O fariseu da parábola voltou para casa exatamente como entrou no templo. Já o publicano saiu justificado. A diferença não estava na quantidade de pecados,
estava na postura do coração de cada um. E Elu, o mês do retorno. Os sábios de Israel enxergam no mês de Elu um dos períodos mais preciosos do calendário bíblico. Não porque existam festas grandiosas, não porque haja celebrações públicas neste mês, mas porque é o mês em que Deus chama seu povo para perto, para se encontrar. Um detalhe extraordinário aparece em Cantares, no capítulo 6, no versículo 3. Cantares de Salomão, capítulo 3, versículo 6, diz assim. Deixa eu pegar a referência correta. Capítulo 6, versículo 3. Cantares 6, 3. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Mas a parte A do versículo diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O acróstimo desta frase se escreve em português Elu. Ani ledodi vedodi li. Vou repetir. Eu não domino o hebraico. Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. As letras iniciais dessas 4 palavras formam exatamente a palavra Elu. Essa não é apenas uma curiosidade linguística, é uma mensagem espiritual profundamente bela. Antes de Deus manifestar seu juízo, ele manifesta o seu amor. Antes da correção, vem o convite. Antes do tribunal, vem a misericórdia. Antes do acerto de conta, vem o abraço. É como um pai que observa o filho caminhando na direção errada. Ele poderia esperar que o filho sofresse todas as consequências, mas prefere chamá-lo antes. É exatamente isso que acontece em Elu. O Eterno não espera Yom Kippur para falar. Ele começa a chamar os seus filhos semanas antes. Por quê? Porque ele quer evitar o mal maior. Durante o mês de Elu, tradicionalmente, o chofar é tocado diariamente. Seu som não era apenas um anúncio religioso, era um despertar espiritual. Seu objetivo nunca foi apenas produzir um som. Seu propósito era despertar consciências adormecidas. Ainda hoje existe o chofar ecoando. Nem sempre ele é ouvido pelos ouvidos físicos. Muitas vezes ele ressoa dentro da consciência. É aquela inquietação inexplicável. É quando um versículo parece ter sido escrito exatamente para nós. É quando Deus interrompe nossa rotina para dizer: filho, está na hora de voltar. É quando uma mensagem atravessa o nosso coração. Infelizmente, vivemos em uma geração cercada por distrações. Nunca tivemos tantas informações, nunca estivemos tão ocupados, nunca produzimos tanto. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão cansados espiritualmente. O barulho do mundo tornou-se tão intenso que muitos já não conseguem perceber a suave voz do Espírito Santo. Por isso, Selihot nos ensina algo precioso. Antes de falar, precisamos aprender a silenciar. Antes de pedir, precisamos aprender a ouvir. Antes de mudar as circunstâncias, precisamos permitir que Deus transforme o nosso coração. Quando ouvimos a palavra arrependimento, normalmente pensamos em remorso. Mas arrependimento é muito mais do que remorso. Techuvá é a palavra hebraica para mudança de consciência e mudança de atitude. Muito mais do que arrependimento.
Mas a palavra hebraica techuvá possui um significado muito mais profundo. Ela não significa apenas retorno. Ela significa mudar completamente a direção da caminhada. Não é apenas lamentar o passado, é reconstruir o futuro. É abandonar um caminho para reencontrar outro. Foi exatamente isso que Jesus, Yeshua, ensinou na parábola do filho pródigo. Observe que toda a transformação começou antes mesmo da viagem de volta. As Escrituras diz, caindo em si. Essa pequena expressão contém um universo inteiro, antes do abraço do pai, antes da festa, antes da roupa nova, antes do anel, antes da restauração. Houve um momento silencioso em que aquele jovem olhou para dentro de si mesmo e reconheceu: eu preciso voltar. Toda a restauração começa exatamente aí. No instante em que deixamos de culpar a circunstância, no instante em que paramos de justificar nossos erros, no instante em que assumimos nossa responsabilidade diante de Deus. Esse é o primeiro passo da Techuvá. E é exatamente aqui que a história que veremos a seguir ganha seu verdadeiro significado. Quando um homem desiste de si, Deus ainda não desistiu dele. Existe uma mentira que Satanás gosta de repetir aos nossos ouvidos. Ela não diz que Deus não existe. Ela não diz que a Bíblia é falsa. Ela não tenta convencer as pessoas a abandonar completamente a fé. A mentira é muito mais sutil. Ela diz: você foi longe demais. Você errou demais. Você fracassou tantas vezes que Deus já não pode recebê-lo. Essa foi exatamente a mentira que tomou conta do coração de muitos homens e mulheres ao longo da história humana. Talvez exista alguém nos ouvindo hoje, nos ouvindo agora, que pensa exatamente assim: eu já tentei mudar. Eu já pedi perdão inúmeras vezes. Eu sempre volto ao mesmo erro. Será que Deus ainda quer me receber? Se esse pensamento já passou pelo seu coração, permita-me contar uma antiga história dos dias de Selirot. A história tem o título A Porta Trancada. Em uma pequena aldeia judaica do leste europeu, vivia um sapateiro chamado Eliezer. Era um homem trabalhador, seu serviço era conhecido pela honestidade, mas sua personalidade também era conhecida. Era rude, impulsivo, irritava-se facilmente, respondia mal aos clientes. Levantava a voz dentro de casa, esquecia-se da tzedaká, da misericórdia, da justiça. Quase nunca aparecia na sinagoga ou nas reuniões de oração. Sua presença só era vista em Yom Kippur, uma vez ao ano. Todos na aldeia o conheciam, e talvez o próprio Eliezer acreditasse que Deus também o conhecia apenas pelos seus erros. Quando o mês de Elul se aproximou, o velho rabino decidiu visitá-lo. Bateu a porta, foi recebido com certa surpresa. Depois de alguns minutos de conversa, perguntou calmamente: Eliezer, os dias de Serrilote está chegando. Não chegou a hora de voltar para a casa de oração? Perguntou o rabino. Então, Eliezer baixou os olhos, respirou profundamente. Depois, com uma sinceridade que talvez nunca tivesse revelado a ninguém, ele disse: Rabino, de que adianta? Todos os anos eu peço perdão. Todos os anos eu volto a errar. Não sou como vocês. Não sou um homem da Torá.
não conheço todas as orações, não tenho disciplina espiritual. Melhor deixar a religião para quem consegue ser santo. O velho rabino permaneceu alguns segundos em silêncio. Não fez um sermão, não citou dezenas de versículos, não condenou aquele homem, apenas respondeu. E disse o rabino: Eliezer, vou lhe contar um segredo. O Eterno não espera que você seja perfeito. Ele apenas espera que você volte. Às vezes, Deus muda uma vida inteira através de uma única frase. Aquelas palavras romperam anos de dureza acumulada. Naquela madrugada, pela primeira vez em muitos anos, Eliezer levantou-se antes do nascer do sol. Entrou silenciosamente na sinagoga. Não sabia acompanhar todas as orações. Não conhecia cada cântico. Permaneceu ali apenas ouvindo. Enquanto todos recitavam Selirot, ele permanecia em silêncio. Ao final, quando o último homem saiu da sinagoga, Eliezer caminhou lentamente até a arca sagrada. Colocou sua mão sobre a cortina, fechou os olhos e disse baixinho: Hashem, Deus, eu não sei rezar como os outros. Eu não tenho palavras bonitas. Eu não conheço todas as orações. Mas eu tenho um coração quebrado. Se tu ainda tens uma porta aberta para mim, deixa-me entrar. Depois foi embora, sem sinais, sem milagres, sem ouvir voz alguma. Naquela noite, porém, o rabino teve um sonho. Viu o céu cheio de anjos, levando diante do trono de Deus as orações do povo. Algumas eram longas, outras orações eram belíssimas, outras orações cuidadosamente pronunciadas. Mas havia uma oração diferente. Uma oração que brilhava acima de todas as outras. O rabino perguntou ao anjo: de quem é essa oração? O anjo respondeu: é do sapateiro Eliezer. Ele não falou com os lábios, falou com a alma. E Hashem, Deus, ouviu. Talvez essa seja uma das maiores verdades espirituais que aprenderemos durante toda esta jornada. Deus nunca teve dificuldade em receber um coração quebrantado. O problema nunca foi a quantidade dos nossos pecados. O problema sempre foi a resistência ao arrependimento. Existe uma enorme diferença entre um coração pecador e um coração endurecido. Um coração pecador ainda consegue chorar. Um coração endurecido já não sente necessidade de mudar. É exatamente por isso que Davi escreveu: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Observe, o texto não diz que Deus está perto dos perfeitos. O texto não diz que Deus está perto dos impecáveis. O texto não diz que Deus está perto de quem nunca erra. O texto diz que ele está perto dos corações quebrantados. Isso muda completamente nossa compreensão sobre arrependimento. Não precisamos esperar sermões perfeitos para voltar. Voltamos justamente porque reconhecemos que precisamos ser transformados. O filho pródigo e Eliezer caminharam pela mesma estrada, fizeram as mesmas decisões. Embora separado por séculos, o filho pródigo e Eliezer viveram exatamente a mesma experiência espiritual. Ambos acreditavam que talvez já não houvesse lugar mais para eles.
Ambos sentiram vergonha da condição em que se encontravam. Ambos imaginavam que tinha ido longe demais. Mas ambos descobriram a mesma verdade. O pai continua esperando. Enquanto o filho pródigo caminhava pela estrada, o pai já estava olhando ao longe. Enquanto Eliezer caminhava para a sinagoga, Deus já preparava a resposta. Isso nos ensina algo extraordinário. Quando damos um passo em direção ao Pai, descobrimos que ele já vinha caminhando em nossa direção muito antes. É exatamente isso que Elu representa. Não é apenas o homem buscando a Deus, é Deus chamando os seus filhos para casa. Quantas portas você acredita que estão fechadas? Talvez você esteja convencido de que perdeu a oportunidade. Talvez existam relacionamentos quebrados, feridas familiares, sonhos abandonados, ministérios interrompidos. Talvez você pense que determinadas portas nunca mais poderão ser abertas. Mas Eli Roth nos ensina uma verdade poderosa. As portas que Deus fecha, ninguém abre. Mas também é verdade que as portas que Deus decide abrir, ninguém consegue fechar. A maior porta que permanece aberta durante Elu não é uma porta de prosperidade apenas, não é uma porta ministerial apenas, não é uma porta financeira apenas, é a porta da misericórdia. E enquanto essa porta permanece aberta, ainda existe esperança para mim e para você. O maior milagre não é uma porta se abrir. Quando pensamos em milagre, quase sempre imaginamos um acontecimento extraordinário. Pensamos em cura, pensamos em provisões, pensamos em portas profissionais abertas, pensamos em restauração visíveis. Mas existe um milagre que antecede a todos os demais. É quando Deus consegue quebrar um coração que durante anos permaneceu endurecido. Porque um coração endurecido não escuta conselho. Um coração endurecido não aceita correção. Um coração endurecido sempre encontra justificativa. Um coração endurecido sempre culpa alguém. Um coração endurecido sempre acredita que o problema está nos outros. Entretanto, quando o Espírito Santo começa a agir, algo extraordinário acontece. A pessoa deixa de apontar o dedo para o próximo e começa a olhar para dentro de si. Ela deixa de perguntar quem me machucou e começa a perguntar: Senhor, o que tu desejas transformar em mim? Esse é o verdadeiro início da restauração. Não existe reconstrução sem quebrantamento. Não existe reconciliação sem humildade. Não existe perdão verdadeiro enquanto o orgulho continua governando o coração. Foi exatamente isso que aconteceu com Eliezer. Nada mudou ao seu redor naquela madrugada. Seu trabalho era o mesmo. Sua casa era a mesma. Os problemas continuavam existindo, mas algo havia mudado dentro daquele homem. E quando Deus transforma o exterior começa, pouco a pouco, a acompanhar essa transformação. Selihote nos ensina a parar. Vivemos em uma geração que corre o tempo inteiro. Corre para trabalhar, corre para produzir mais, corre para responder mensagens, corre para atrás dos seus sonhos, corre atrás do dinheiro, corre atrás de conhecimento, corre atrás de reconhecimento. E muitas vezes corremos tanto que deixamos Deus para trás. Uma das maiores disciplinas espiritual de Elu é justamente interromper esta corrida. Selihote nos obriga a diminuir o ritmo, a silenciar, a ouvir, a refletir, a perguntar: como está a minha alma?
Essa talvez seja a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Porque é possível possuir sucesso exterior e fracassar espiritualmente. É possível construir patrimônio e perder a paz. É possível ser admirado pelos homens e estar distante da presença do Eterno. É possível servir na obra de Deus sem cultivar intimidade com Deus. Selirot nos chama de volta para aquilo que nunca deveria ter sido abandonado: a presença. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor nas nossas vidas. Durante esse período de Elu, cada um de nós deveria reservar tempo para responder algumas perguntas diante de Deus. Não para produzir culpa, mas para produzir transformação. Pergunte ao seu coração: onde me afastei do Senhor? Existem alguns pecados que vêm justificando? Existe alguém que eu preciso perdoar? Existe alguém que me precisa pedir perdão? Existe alguma área da minha vida que entreguei ao controle do orgulho? Tenho permitido que a amargura permaneça em meu coração? Tenho tratado minha família como Cristo deseja? Tenho honrado meus compromissos? Tenho sido verdadeiro diante de Deus ou apenas mantenho uma aparência espiritual? Essas perguntas não têm o objetivo de condenar, têm o objetivo de revelar, porque aquilo que permanece escondido dificilmente será tratado. Mas aquilo que é colocado diante da luz pode ser restaurado. Existe uma característica presente em todas as pessoas que experimentaram grandes transformações espirituais nas Escrituras: o primeiro passo. Todas elas deram o primeiro passo. O filho pródigo levantou-se, deu o primeiro passo. Zaqueu desceu da árvore, deu o primeiro passo. Pedro saiu do barco, deu o primeiro passo. O publicano entrou no templo, deu o primeiro passo. O cego Bartimeu gritou, deu o primeiro passo. A mulher do fluxo de sangue atravessou a multidão, deu o primeiro passo. Nenhum deles permaneceu esperando que Deus fizesse tudo sozinho. A graça sempre veio ao encontro de quem decidiu responder ao chamado. Techuvá começa exatamente assim, com um passo. Talvez um pequeno passo. Talvez um tímido passo. Talvez um passo silencioso. Mas foi o primeiro passo. Não espere sentir tudo para obedecer. Obedeça e Deus transformará seus sentimentos durante a caminhada. A história de Eliezer termina de forma extraordinária. Não porque ele tenha tornado um grande rabino, não porque tenha realizado milagres, não porque tenha recebido riquezas. Sua história é extraordinária porque ele descobriu algo que muitos religiosos ainda não compreenderam. A porta da misericórdia permanece aberta para quem decide voltar. Talvez essa seja a maior ou o melhor ensinamento desse nosso primeiro dia. Enquanto há vida, existe oportunidade de retorno. Enquanto há arrependimento sincero, existe perdão da parte de Deus. Enquanto existe um coração quebrantado, existe esperança. Por isso, ninguém deve adiar a decisão. Não sabemos quantos dias teremos, mas sabemos que Deus está chamando hoje. É por isso que as Escrituras repetem tantas vezes: hoje,
se ouvires a sua voz. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Não é amanhã, é hoje. E acredito que você está ouvindo esta voz. E os próximos 30 dias, nós estaremos nos encontrando aqui todas as manhãs. Uma mensagem de meditação para o meu e para o seu coração. Chegamos ao final deste primeiro dia do nosso estudo, compreendendo que Selihot não começa nos lábios, começa no coração. Antes das palavras existe uma decisão. Antes das lágrimas existe a consciência. Antes da restauração existe o retorno. Hoje, demos apenas o primeiro passo. Ainda caminharemos juntos durante toda esta jornada. Aprenderemos sobre perdão, aprenderemos sobre reconciliação, aprenderemos sobre santidade, aprenderemos sobre responsabilidade, aprenderemos sobre restauração. E, finalmente, chegaremos em Yom Kippur, com um coração muito diferente daquele que iniciamos esta caminhada. Mas lembre-se, nenhuma grande reconstrução começa com uma parede. Toda reconstrução começa com um fundamento. E o fundamento de toda restauração espiritual chama-se Teshuvá, arrependimento, o retorno ao eterno. Ao longo deste estudo, nós caminharemos pelas Escrituras e compreenderemos que Selihot não é apenas um período do calendário judaico. É um chamado divino para interromper a correria da vida, silenciar a alma e permitir que Deus revele aquilo que precisa ser transformado. Aprendemos que Elu é o tempo em que o rei chama seus filhos para perto. É o mês em que o Eterno, em sua misericórdia, oferece ao homem a oportunidade de retornar antes do dia do juízo. É um período em que o amor de Deus precede sua correção e em que a sua graça nos convida a reconstruir aquilo que foi quebrado. Também vimos, através da história de Eliezer, que Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações sinceros. O sapateiro não possuía uma oração elaborada, não conhecia todas as liturgias e não tinha uma vida irrepreensível. Contudo, quando se apresentou diante do Eterno, com um coração quebrantado, sua oração alcançou o céu. Essa história nos lembra que o verdadeiro poder da oração não está na beleza das palavras, mas na sinceridade do coração. Talvez hoje você também se identifique como Eliezer. Talvez existam áreas da sua vida que precisam de ser restauradas. Talvez haja relacionamentos que precisam ser reconciliados. Talvez exista um pecado escondido que há muito tempo precisa ser confessado. Talvez você tenha permitido que a rotina apagasse o fogo da comunhão com Deus. Ou talvez apenas esteja cansado. Independentemente de qual seja a sua realidade, a mensagem do primeiro dia de Selihot permanece a mesma. Ainda há uma porta aberta. Enquanto houver arrependimento verdadeiro, haverá misericórdia. Enquanto houver humildade, haverá restauração. Enquanto houver disposição para voltar, haverá um Pai esperando de braços abertos. Por isso, não adie a decisão. Não espere um momento mais conveniente. Não espere sentir-se digno. A dignidade nunca foi o requisito para voltar ao Pai. A sinceridade sempre foi o motivo ou o requisito para voltar. Comece hoje. Dê o primeiro passo. Permita
Que este seja o início de uma nova história escrita pela graça de Deus na sua vida, nas nossas vidas. Que cada oração feita durante esta jornada seja uma expressão de um coração que deseja viver mais perto do Eterno. Que ao chegarmos em Yom Kippur, possamos olhar para trás e perceber que Deus reconstruiu áreas da nossa vida que julgávamos irrecuperáveis. Porque a reconstrução sempre começa quando decidimos voltar. Quero orar por você. Pai eterno, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, nós nos colocamos diante da tua presença em nome de Yeshua, Jesus Cristo, o nosso Messias. Nesse primeiro dia de Selihot, ouvimos o teu chamado para retornar e reconhecermos que precisamos de ti. Sonda o nosso coração, revela aquilo que precisa ser transformado e concede-nos um arrependimento sincero. Remove o orgulho, quebra toda a dureza de nossa alma e faz nascer em nós um desejo profundo de viver segundo a tua vontade. Assim como recebeste o coração quebrantado de Eliezer, recebe também a nossa oração. Restaura o que foi destruído, cura as feridas, reconcilia-nos contigo e com aqueles que nos cercam. Fortalece-nos para permanecermos firmes durante toda esta jornada e conduz-nos passo a passo até o Yom Kippur, com o coração renovado. Que cada dia desta caminhada nos aproximemos mais da tua presença e da tua vontade, em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu quero fazer um convite muito especial. Participe conosco da jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão. Estamos agora em Elu, o retorno ao eterno. Todos os dias estamos caminhando pelas Escrituras, estudando os princípios da Techuvá, da restauração e do perdão, permitindo que a palavra de Deus transforme profundamente a nossa vida. Além dos estudos diários, você pode fazer parte dos nossos grupos de estudos no WhatsApp, onde compartilhamos conteúdos, avisos e materiais que enriquecem essa caminhada espiritual. O link para participar está disponível na descrição deste vídeo. Será uma alegria caminhar com você até o Yom Kippur, buscando juntos um coração cada vez mais rendido ao Senhor. Se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Talvez alguém esteja precisando ouvir hoje que ainda existe uma porta aberta pela misericórdia de Deus. O céu não se abre para quem nunca caiu. O céu se abre para quem, depois de cair, decide voltar. A Techuvá é o primeiro passo da terra que faz ecoar alegria no céu. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.